Vamos orar, porque o Senhor é fiel. Antes de ministrar a palavra do Senhor, eu quero aqui fazer o que Deus mandou. Vamos levantar um clamor em favor da vida da missionária, porque grande é a luta sobre a vida dela. Grande é os levantes sobre a vida dela. Desde a hora que eu cheguei, eu estou sentindo ânsia de vômito desde a hora que eu cheguei. Porque grande foi a luta para ela chegar até aqui, até essa ação de graça. Então o Senhor ministrou no meu coração: levante um clamor em favor da vida da minha filha, porque só ela sabe o que ela tem vivido e só ela sabe o que ela tem passado. Amém, meus irmãos? Vem aqui, pastora, vamos orar pela sua vida. Levante a mão para cá, meus irmãos. Vamos orar aqui, interceder pela vida da pastora. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, Senhor, diante de Ti, Senhor, nas mansões celestiais, meu Deus, Te apresentamos a vida da Tua filha, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, proteja ela do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Em nome de Jesus, vai repreendendo todo levante, Senhor. Vai repreendendo o espírito da morte, Senhor. Porque grandes coisas, Pai querido, o Senhor ainda tem para fazer, Pai, na vida dela e na vida dos delas, Senhor. Senhor, Tu tem visto, Pai, a peleja, Tu tem visto as lutas, Senhor, e grandes coisas, filha, eu farei. Grandes coisas, porque se creres, verás a minha glória diante dos teus, filha. Eu estou trabalhando e eu entregarei a vitória nas tuas mãos. O Senhor Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Meu Deus, é forte o mistério. Meus irmãos, abra a Bíblia de vocês no Evangelho de João. João 14. Aleluia. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu falei: Senhor, tem gente melhor do que eu, Jesus. Mas o Senhor falou assim: é você, minha filha. É você que eu escolhi para levar a palavra. E agradecer também a missionária Julieta por me acolher. Já tem uns dias que eu estou participando das orações, das intercessões. E tem sido glorioso. O Senhor tem abrido portas assim sobrenaturais sobre a minha vida, sobre a vida dos meus. E o que eu peço hoje aos irmãos é que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é isso que eu ministro todas as vezes que eu vou ministrar, porque nós temos que escutar o que o Senhor quer falar para a igreja. Amém? Agradecer também a minha amiga Helenilza, no qual tem sido um canal de bênção na minha vida, na vida da minha filha. É minha filha, para quem não conhece, é a Rafaela Lidverde, é minha filha, que me acompanha também nas minhas ministrações. Acharam, meus irmãos? João capítulo 14, eu vou ler do 1 até o 6, mas no que o Senhor colocou no meu coração foi o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos falar esses 6 aqui todos juntos? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode assentar, meus irmãos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Glória.
Deus é fiel. Meus irmãos, vemos aqui em João capítulo 14, no qual o Senhor Jesus estava a Bíblia fala que ele estava predindo já a morte dele, né? No 14, no 18 ele já vai para o Getsêmani. Então aqui vem falar que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Há muitos caminhos, diz um ditado que há muitos caminhos levam ao Senhor, mas nós sabemos que só tem um caminho que leva ao Senhor, que é o caminho da salvação. A palavra do Senhor diz que em Provérbios que os caminhos do Senhor, deixa eu ver aqui, meus irmãos, mas o Senhor, Ele está decretando aqui, afirmando que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Para nós estarmos aqui hoje, louvando e engrandecendo o Senhor, nós decidimos o caminho da vida, o caminho do Senhor, a andar com Ele, assim da maneira e da forma que Ele nos quer, porque muitas das vezes nós andamos em um caminho que o Senhor não quer para nós, e muitas das vezes passamos por deserto, passamos por diversas coisas, que são as nossas decisões mesmo, que nos leva a passar por muitas coisas, porque se nós seguimos o caminho que o Senhor Ele tem preparado, que o Senhor Ele tem colocado na nossa vida, nós perecemos sim, mas ali nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos dando a liberdade para o Espírito Santo nos conduzir no caminho em que Ele quer que nós andemos. Então, meus irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor falou bem assim: filha, muitas pessoas, até dentro da minha casa, não querem andar pelo meu caminho, porque o meu caminho ele é estreito. O meu caminho ele é estreito, o meu caminho ele tem espinho, o meu caminho nós temos que renunciar a si mesmo, nós temos que pegar a nossa cruz. E muitos não querem hoje pagar o preço pela sua salvação, pela salvação dos seus. Muitos têm ficado desapercebidos naquilo que eu quero passar para a minha igreja, naquilo que eu quero falar. Mas eu sou o caminho e não há outro caminho a não ser o meu caminho. E eu trouxe aqui uma ilustração do cego de Jericó. Quem não conhece a história do cego de Jericó? Lá de Marcos 10, 46 ao 52. O cego de Jericó, ele estava na beira do caminho, ele não estava no caminho. Muitos hoje não estão no caminho, infelizmente. Estão dentro da casa do Senhor, mas não estão no caminho. Sabe por quê? Porque existe uma coisa hoje chamada emocional, aonde muitas pessoas têm deixado o emocional tomar conta do seu coração, têm deixado a raiz de amargura entrar no seu coração. E a única coisa que separa o homem de Deus é o que, meus irmãos? É o pecado, coisa que o inimigo tem colocado dentro da casa do Senhor, dentro do coração de muitos irmãos e irmãs. Para quê? Porque se a gente estiver fraco, se a gente estiver setado pelo inimigo, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos jejuar, nós não conseguimos ler a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o inimigo vai na tua mente, tu vai orar, mas tu não tá com raiva de fulano, tu vai orar, mas por que tu falou isso? Aí o inimigo devagarzinho vai tirando aquela pessoa do caminho do Senhor. Mas é porque a Bíblia fala o quê? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Muitos de nós, muitas das vezes nós não vigia, nós só ora, mas anda junto, orai e vigiai.
Porque nós temos que vigiar. O cego, ele estava sentado na beira do caminho e ele clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava ao Senhor. Porque enquanto ele clamava, o Senhor andando escutou a voz do cego. E o Senhor pegou ele da beira do caminho e colocou ele no caminho que ele queria. Aleluia. Porque muitas das vezes o Senhor permite uma escassez, o Senhor permite uma enfermidade, é porque Ele quer que você entre no caminho, que você entenda qual é a boa e perfeita vontade do Pai. E muitas das vezes nós não entendemos, nós olhamos e falamos: Senhor, que tanta prova, que tanta luta, mas você já perguntou a Deus o porquê que você está passando por isso? Porque muitas das vezes, meus irmãos, o Senhor, Ele quer nos alinhar. O Senhor quer tirar tudo que não vem dEle. A Bíblia fala que nós temos que guardar o que? O nosso coração, porque dEle procede a saída da vida. Então hoje nós vivemos uma geração de crente doente. De crente doente, é a realidade. Mas por que, meus irmãos? Porque não entende que o caminho que o Senhor tem para a vida dele, para a vida dela, é um caminho de espinho que precisa ser passado, um caminho, uma prova que precisa ser aprovado. E não entende. Então o Senhor, Ele nos chama a nossa atenção para falar que Ele é o caminho e que não há outro caminho. Porque quando nós temos o Senhor como nosso caminho, pode levantar Satanás, pode levantar potestade, principado, mas não nos tira do caminho, porque Ele é o caminho. E o caminho dele é o que nós devemos andar em santidade, aleluia, em misericórdia, em amor ao próximo. Porque isso para mim que é santidade. A santidade, muitas pessoas entendem de santidade de uma forma errada. A santidade não é ter cabelo grande, não é ter roupa no joelho. Santidade é você amar o seu próximo. Santidade é você estender a mão para aquele que está necessitado. Isso que é santidade. Não que o Senhor não queira que a gente se vista bem, se melhore a aparência. Não é isso, mas santidade não é só isso. Santidade é você ir lá no órfão, na viúva, ver o que ela está necessitada. Isso é santidade. É o amor que de muitos esfriou e está se esfriando. No ano de 2026 o Senhor tem falado e o Senhor continuará falando. O ano de 2026 vai ser um ano de colheita para muitos que têm dormido o sono da indolência diante de Deus. Porque isso não está acontecendo só fora da igreja, não. Não está acontecendo só fora, não. Quer dizer, está acontecendo dentro das igrejas. Muitas pessoas deixam desapercebido o que o Senhor quer falar às igrejas, o que o Senhor quer falar aos irmãos. Porque eu entendo que o Senhor falava palavras duras, mas o Senhor, Ele corrigia quem Ele ama. E o Senhor, Ele falava palavras duras, porque o caminho é estreito, a porta que é larga levará à perdição, o engano. A porta é estreita e ela continua estreita. E o Senhor, Ele tem falado, o Senhor tem despertado a sua noiva, porque o Senhor tem amor pela sua noiva. Aleluia. E quando nós entramos no caminho, é no caminho que o Senhor vai curando, é no caminho que o Senhor vai salvando, é no caminho que o Senhor vai libertando. Se você, meu irmão, minha irmã, é a atalaia da sua casa, pois continua, porque é no caminho que Deus vai trazendo. Talvez você está aqui sozinho hoje, falando: eu queria
aqui vem falar também, 3 tópicos: o caminho, a verdade e a vida. E por último, o Filho. A verdade. Vem falar a fonte da verdade e da justiça. No Salmo 119, 160, fala assim: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. A verdade. Não tem, para Deus, não tem meia verdade. Para Deus não tem eu acho, não. Para Deus é a verdade, pronto. A meia verdade é quem é o pai da mentira, é Satanás. Para Deus a verdade é a verdade. Ele bate o martelo. A palavra do crente é se ensina ou não, que o que passar disso procede do diabo. Não tem como crente, que é crente firmado na rocha, firmado na videira verdadeira, andar mentindo. Não tem como, meus irmãos. Nós temos que falar a verdade até que essa verdade nos confronte. Nós temos que falar a verdade. Porque a verdade, a Bíblia fala, João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Porque quando nós lemos isso aqui, ó, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é como espada de 2 gumes. É aquela que nos constrange. É a verdade que nos liberta, a verdade que nos transforma, a verdade que vai no íntimo do nosso coração. Porque muitas das vezes, quando nós não sabemos o que fazer, nós abrimos a palavra de Deus e Deus fala da maneira e da forma que Ele quer que nós agimos. Porque uma coisa eu falo para os irmãos: quer um direcionamento, abre a Bíblia. Quer saber como andar, abre a Bíblia. Quer saber como falar, abre a Bíblia. É o livro que nós precisamos viver. É o livro que nós precisamos pregar dia após dia na nossa vida. Mas não só na nossa vida, através da nossa vida. Porque nós somos cartas. E muitas das vezes, meus irmãos, nós não temos vivenciado isso daqui. Nós temos pregado, mas nós não temos vivenciado. Nós temos falado, mas nós não temos exercido aquilo que a Bíblia manda nós exercer. E Ele é a verdade. Nele não há mentira, não há engano. O Senhor é a verdade, e nós somos imagem e semelhança dele. O Senhor, Ele soprou o fôlego de vida sobre nós. O que seríamos de nós se não fosse o amor dele, a compaixão dele, a misericórdia dele diante da nossa vida? Nós não seríamos nada. E todos os dias nós temos que falar: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Todos os dias nós temos que clamar a Ele, para que Ele escute a nossa oração, o nosso clamor. Porque Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que a gente necessita. E Ele precisa nos ouvir. Mas Ele também precisa saber que nós somos a verdade. Que nós estamos no ramo da videira, que é Ele, que é o Espírito Santo diante de nós. E quando nós temos essa libertação, uma libertação, meus irmãos, ela não é de um dia para a noite. Uma libertação é um processo. Uma libertação é um processo, não é do dia para a noite.
é um processo que Deus vai tirando, o Senhor vai reconstruindo, o Senhor vai restituindo. Então, quando nós temos essa libertação, que é a transformação de dentro para fora, o Senhor, Ele vai fazendo, o Senhor vai nos colocando a verdade do nosso coração, para que assim, no abrir da nossa boca, seja entregue o Evangelho genuíno, o Evangelho libertador, o Evangelho verdadeiro, de dentro para fora, porque é isso que o Senhor requer de nós. É que nós sejamos, diante da dificuldade, diante das adversidades, diante da porta fechada, diante da enfermidade, o Senhor quer ver a nossa fidelidade diante dEle. Porque muitas das vezes o inimigo envia as ofertas, mas se nós formos verdadeiros, a conduta de Deus que está na Bíblia, se nós formos verdadeiros, nós não caímos nos laços de Satanás. Porque é isso que o Senhor requer de mim e de você. Vivemos um tempo, meus irmãos, onde muitos têm se esfriado na fé, têm se apostatado da fé. Mas é porque eu entendo que, como a irmã falou, as promessas de Deus, muitas das vezes nós não estamos preparados, porque o Senhor, Ele entrega aquilo que a gente está preparado. O que a gente não está preparado, o Senhor não entrega, porque se o Senhor entregar, Ele nos perde, nós saímos da presença dEle. Porque muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor, mas só quer a bênção, não quer o abençoador. E se o Senhor der a bênção antes, ele sai. Não quer o abençoador, aquele que cura, que salva, que liberta. Não quer acompanhar Cristo. Não quer viver uma vida de verdade. Não quer estar no caminho do Senhor. E o Senhor, Ele é fiel e Ele conhece o nosso coração. Os pensamentos e intenções do coração o Senhor conhece. Meus irmãos, eu passei por um processo de enfermidade. Que eu fui acometida com um câncer chamado leucemia mieloide crônica. E quando eu descobri esse diagnóstico, eu não queria servir ao Senhor de verdade. Eu queria servir ao Senhor assim, ia na igreja, pegava a minha bênção e saía. O Senhor falou assim: não, filha, eu não quero isso para você. Eu quero que você se firme na videira que sou eu, na verdade que sou eu. E aí eu passei um processo muito longo de quimioterapia. O médico falou que meu cabelo ia cair, que eu ia ficar debilitada. Realmente eu fiquei muito magra. Porque quem sabe passar por um processo desse é dolorido, né? Mas o Senhor falou bem assim: enquanto você não me servir de verdade, eu não dou a cura. Enquanto você não se firmar na rocha que sou eu não te dou. Mas a partir do momento que você clamar e que você se posicionar diante de mim, eu te darei. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele requer posicionamento de mim e de você. Porque enquanto nós não nos posicionamos, o Senhor não derrama a bênção e a graça. E o posicionamento é essencial na vida do crente. Porque se tem algo que o Senhor olha lá do céu e fala: minha filha se posicionou, agora eu vou derramar as bênçãos. Porque posicionamento para Deus, uma mulher posicionada, o inferno extreme. Um homem posicionado, o inferno extreme. E o Senhor falou: se não se posicionar, eu não derramo. Se não se posicionar, eu não curo. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o coração da gente. Ele sabe. E eu digo mais: não vai cair o teu cabelo, porque o teu cabelo, assim te diz o Senhor, é cabelo de cura. E para a glória de Deus, hoje eu sou curada para a honra e glória do Senhor. E eu
eu chego no meu médico, aquele que disse que o meu cabelo ia cair, eu falo a última palavra, ela vem do meu rei, ela vem do meu médico. Porque eu me posicionei, eu falei assim, eu não aceito isso. Ah, não aceita? Pois então se prostra. Ah, não aceita? Pois então se posicione. Porque o que eu tenho para fazer na tua vida é algo grande. E que se tu não posicionar, tu não aguenta o que eu tenho para fazer. Então se posicione diante de mim. Porque eu vou fazer em ti e através de ti. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Mas o Senhor, Ele não chama covarde, não. Ele não chama medroso. Ele só chama com aquele que está disponível e fala, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua obra. Eu estou aqui para fazer. E eu quero fazer de dentro para fora. Eu quero que as pessoas olhem e vejam Deus em você. Sabe por quê, meus irmãos? É porque o Senhor é que derrama a bênção dele, a glória é dele. Tudo é dele, para ele, por ele. Nós não somos nada, nós só somos instrumentos diante dele. É ele que faz. E eu passei esse processo, e foi um processo dolorido. Mas é porque eu me acovardava. Eu não queria ouvir a voz de Deus. Eu não queria fazer aquilo que Ele tinha me mandado. Eu não queria. Eu falei, Jesus, eu não quero usar saia não, Senhor. Eu não quero não ser uma crentezona não, Jesus. Eu quero aqui, andar aqui, conforme eu quero. E o Senhor tá bom, vou apertar mais um pouco. Porque Ele faz assim. Eu vou apertar mais um pouco, que eu quero ver se tu aguenta. Aí quando Ele não vem sobre nós, Ele vem sobre os nossos. Até que um dia eu falei, me prostrei, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Sabe por quê? Porque num processo, ou você sai aprovado, ou você não sai do processo. É uma prova. Ou você sai aprovado, ou você não sai, você fica rodando. Enquanto você não escuta a voz do teu Deus, que te diz, faz o que eu te mando, prega o que eu te mando, fala o que eu te mando, vai continuar na prova. Porque o nosso Deus, Ele sabe como trabalhar na nossa vida. Ele sabe como trabalhar na vida do barro. Ele sabe trabalhar. Porque é vaso ruim, mas o Senhor sabe amassar. Sabe porque eu estou aqui. Eu estou aqui. O Senhor sabe amassar o vaso. E como sabe, Ele quebra, Ele amassa. Ele fala, peraí que eu vou tirar a soberba, eu vou tirar a ignorância, eu vou tirar a prepotência, mas eu vou fazer. É um vaso de valor. O que o Senhor falou quando Paulo foi escolhido? Ai, mas esse daí é perseguidor. Foi isso que Paulo falou. Não foi assim? Ananias, né? Ele para mim é vaso escolhido. Aí muitas das vezes nós olhamos para fulano, ciclano. Ai, mas é mentiroso, é caloteiro, é isso, é aquilo. Ei, é vaso escolhido. Não toca no vaso. Porque o Senhor está trabalhando. Você não sabe o que o vaso está passando. Muitas das vezes nós olhamos sorrindo, mas a gente não sabe o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está tratando. A gente não sabe. É vaso escolhido, onde o Senhor está tirando. O Senhor está tirando, está removendo. E na hora certa e no momento certo vai ser usado para transformar, para edificar a vida. Porque o Senhor fala assim, obras maiores vocês farão. Ele é fiel para fazer na nossa vida. Aleluia.
um dom precioso, é sagrado de Deus. A vida que o Senhor, Ele tem preparado para nós, não é essa vida aqui que nós vivemos, uma vida de sofrimento, uma vida de luta, uma vida de provação. Não, o Senhor tem preparado coisas maiores para a gente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor, Ele tem preparado para nós que somos salvos diante dEle, que estamos diante dEle em sinceridade, em busca. O Senhor tem preparado. Mas se a gente abrir o nosso coração diante de Deus, porque a palavra do Senhor vem dizer em Apocalipse 3:20 que o Senhor está batendo, Ele está batendo na porta do nosso coração, porque se a gente atentamente escutar, Ele entrará e ceará com a gente. Ele é fiel, meus irmãos, porque Ele há de vir para arrebatar a sua igreja. Porque o que nós passamos hoje nem se compara com a glória que há de vir sobre nós. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor tem preparado para aqueles que é fiel. Aleluia. Aleluia. Para aquele que mesmo diante que o sangue dê na canela, mas está falando: eu sou fiel a ti, Senhor, e eu permanecerei fiel diante de ti. Aleluia, Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não é fácil. Não é fácil. Todos os dias nós temos que orar, nós temos que pelejar. É todos os dias. Não tem um só dia que nós não temos que ter nosso devocional, nossa vida em oração, nossa vida de consagração diante dEle. Porque se o Senhor, Ele é fiel para cumprir as promessas dEle diante de nós, nós temos que ser fiel diante dEle também. E que por mais que nós não sejamos fiel, Ele continua sendo fiel. Glória a Deus. E o Filho de Deus, Ele veio. João 3,16 fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que nós não perecemos, mas que tenhamos a vida eterna. A vida eterna com Cristo. A vida eterna, que tenhamos a vida eterna diante dEle, com Ele. Aleluia, Jesus. Então nós temos, meus irmãos, que diante de Deus nos converter dos nossos maus caminhos e vier diante de Deus para a vida que Ele tem preparado para nós. Porque o Filho dEle veio, vou preparar lugar para cada um de nós. Aleluia, Jesus. E aqui o último vem falar do Filho, porque fala aqui: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o nosso mediador. Jesus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Mas se nós não conhecermos Ele, como que nós conheceremos o Pai? Porque o Pai é Cristo, o Pai é Deus, e Deus, Ele se fez carne, e Ele desceu aqui, e Ele foi como nós. Só que Ele não teve pecado, Ele não teve engano. Ele foi santo. Diante dEle não teve mentira, diante dEle não teve engano. E
mesmo assim ele foi crucificado, mesmo assim ele passou pela via dolorosa, mesmo assim ele teve morte de cruz, por amor de mim, por amor de você. Então o Senhor, Ele é o nosso Pai, e Ele está aqui para nos dar a oportunidade todos os dias de nos se arrepender, todos os dias de nós nos converter dos nossos maus caminhos diante dEle. Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, eu não posso, mas Tu pode, Senhor, Senhor, eu não tenho, mas Tu tem a palavra que eu preciso, o perdão que eu preciso, Senhor, a misericórdia que eu preciso, Senhor, Tu tem. Aleluia. Pedro fala: Senhor, para onde iremos, que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia. Não tem para onde nós ir, só o Senhor, Ele é eterno na nossa vida. E Ele voltará para buscar um povo santo, um povo remido, um povo separado, lavado com o sangue do Cordeiro. É tempo de limpar as vestes, é tempo de limpar o coração, é tempo de limpar os pensamentos diante de Deus. Porque não sabemos nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem voltará para arrebatar a sua igreja. Nem o Filho não sabe, somente Deus é que sabe. Prepara-te, a igreja, Jesus está voltando. Será que nós estamos preparados para o arrebatamento do Senhor? Porque Jesus está voltando. As nossas vestes estão limpas diante de Deus, porque aquele que há de vir, Ele virá e não tardará. Aleluia. Aleluia. Como estão as suas vestes? Como estão o seu coração diante de Deus? Esse pode ser o último culto. Como nós estamos diante de Deus? Como nós estamos diante do Pai? Porque o Senhor, Ele voltará. É a promessa. O Senhor, Ele voltará. E Ele não tardará. E diante do Senhor, não diante de mim, meus irmãos, eu não sou nada. Eu só vim aqui transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Diante de Deus, como nós estamos diante dele. Porque é Ele que sonda, não é eu. É o Senhor que sonda. Todos os dias, todos os momentos, nós temos que estar em conserto diante do Senhor. Porque o que o Senhor requer das nossas vidas é o conserto mediante a salvação. E como que estão as nossas vestes diante dele? Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nem todos aqueles que estão de pé estão preparados para guerrear. Nem todos os que estão de pé estão preparados. Porque a guerra, ela requer muita coisa de mim e de você. Ela requer que nós estejamos diante
diante de Deus com as vestes limpas, com o coração limpo e com a santidade. Aleluia. A palavra do Senhor foi essa. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que